E aí galera, tudo bom? Preparados para mais uma revisão? Segue a vinheta! E aí galera, tudo bom? Hoje a nossa revisão vai ser um pouquinho diferente. A gente vai falar agora sobre a independência das 13 colônias da América. Só que para a gente começar a entender um pouquinho sobre essa independência do que nós vamos chamar hoje de Estados Unidos, vamos fazer um pouquinho diferente. Primeiro, vamos voltar no tempo e lembrar sobre o processo de ocupação das 13 colônias. Como assim esse processo de ocupação das 13 colônias, professor? Pois é, quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente está falando então de uma ocupação diferenciada. Em que aspecto? Tanto no norte quanto no sul, nós tivemos dois tipos diferentes de colonização. Na região norte, a gente passa a ter uma colonização onde houve uma certa perseguição religiosa, onde determinados grupos religiosos, com medo de serem perseguidos e mortos lá na Inglaterra, começaram a entrar num barquinho chamado Mayflower e vieram para as 13 colônias da América. Aqui passaram a desenvolver um comércio de atividades, sendo trabalhadores assalariados, aonde eles também são profissionais liberais. E com isso, o clima lá na região norte era muito parecido com o clima europeu. Então eles começaram a se desenvolver. Mas um detalhe é muito importante. Na região norte, eles possuíam uma certa autonomia administrativa. Ué, como assim autonomia administrativa? Eles não precisavam pagar os impostos para a Inglaterra, ou quase nada. A ideia do pacto colonial começou a deixar de existir. Pois é, agora, a galera que morava na parte sul, essa era diferente. Por quê? Vários vieram para a região sul com o objetivo de explorar essa região. Vários vieram para essa localidade porque tinha um clima favorável, um solo interessante, e aí desenvolveram um sistema chamado de plantation. Professor, em inglês assim mesmo? Plantation. O que era o plantation? Uma grande propriedade rural chamada de latifúndio. A gente tem também um trabalho escravo, nós temos uma monocultura e tudo que eles produziam era para exportação. Nossa, professor, mas qual que é a diferença então do norte também? É que no sul, eles tinham que respeitar um pacto colonial. Na região sul, eles eram obrigados a pagar impostos para a região da Inglaterra. Tá, então nós tínhamos uma diferença entre o norte e o sul? Exatamente. Isso é o nosso ponto principal. O que acontecia além disso tudo? A região norte, por ela possuir uma certa liberdade, realizava comércio com diversas outras regiões, como por exemplo na África, onde eles vendiam rum, a região das Antilhas, onde eles compravam açúcar. Então eles tinham uma liberdade. Podemos dizer até que inclusive eles nasceram em liberdade, ok? Só que a Inglaterra acabou se envolvendo numa guerra lá na região norte, entre o Canadá e as 13 colônias. E nessa região, uma disputa envolvendo Inglaterra e França, chamada de Guerra dos 7 Anos, acabaram levando a Inglaterra a uma grande vitória. Mas isso causou um problema muito sério, que foi o quê? Um endividamento. Para a Inglaterra recuperar o seu status de ser a grande e poderosa rainha do mundo, ela então teve que olhar para as 13 colônias e falar: 13 colônias, vocês precisam me ajudar. Pois é, ela olha para as 13 colônias e fala: vou cobrar impostos agora de todos vocês. E daqueles que eu já cobrava, vou cobrar ainda mais. Resultado, as 13 colônias começam a pagar impostos para a Inglaterra. Bom, até aí, tudo bem. O primeiro deles que foi cobrado foi o imposto chamado Lei do Açúcar, que data mais ou menos de 1764. Nesse imposto aumentou-se o valor do preço do açúcar e rompeu um comércio chamado triangular. Aquele mesmo que eu acabei de falar, que as 13 colônias podiam negociar, comercializar e vender para quem eles quisessem. Tudo bem, aceitaram. A gente era tranquilo aqui, tudo bem, aceitamos. Só que daí veio a Inglaterra e começou a cobrar um outro imposto, chamado Lei do Selo. Documentos impressos seriam taxados a partir dali, e isso já começou a gerar um certo desgosto da população, que começaram a fazer uma série de protestos. Aí veio a Inglaterra novamente no próximo ano e cobrou um imposto chamado de Townshend. Nesse imposto, ou imposto da receita, como também era chamado, eles vão começar a cobrar pelo vidro, pelo corante, pelo papel, vão cobrar até pelo chá. Aí a população se revolta, faz uma série de protestos e acabam conseguindo revogar
essa lei. Nossa, professor, e aí? Um clima meio pesadão começou a acontecer lá nas 13 colônias. Até então que a Inglaterra fala, eu sou a maioral e vocês são a minha colônia. Como resultado disso, eu vou acabar cobrando mais um imposto. E esse imposto chamou-se Lei do Chá. O chá era um produto apreciadíssimo pelos colonos, então houve uma taxação ainda maior. E aí, com a criação da Lei do Chá, alguns colonos quiseram protestar. E como que eles fizeram isso? Se disfarçaram de índios no meio da noite, quando chegou os navios carregados de chá. Entraram no porto, prenderam os marinheiros, arrebentaram as caixas de chá e jogaram tudo no mar de Boston. Pois é. Na manhã seguinte, esses marinheiros foram libertos, os soldados perguntaram quem fizeram isso e aí desconfiaram que foram os próprios colonos, nada de indígenas. Poxa, e aí o que a Inglaterra faz? Começou a perguntar quem foram os autores desse ato contra a Inglaterra, porque ela queria cobrar a indenização. Ninguém falou nada. Nesse momento, a Inglaterra, então, em 1773, começa a criar uma lei chamada Leis Intoleráveis, onde ela fechou o porto de Boston e complicou bastante o comércio naquela região. Ao mesmo tempo, ela vai criar o aquartelamento, onde os colonos se viam obrigados a terem dentro das suas casas soldados para vigiarem o que eles falavam. E, consequentemente, um temor percorreu as 13 colônias. No ano seguinte, levaram membros de cada uma dessas colônias para a cidade da Filadélfia, realizando o primeiro Congresso da Filadélfia. Lá, eles então começaram a discutir, declaramos guerra ou não contra a Inglaterra. Algumas colônias resolveram enfrentar a Inglaterra, os chamados Redcoats, ou casacas vermelhas. Mas a grande maioria ficou afastada, achando que essa guerra era um absurdo. A guerra começa. Vários e vários homens nas 13 colônias e soldados ingleses brigam. Só que a guerra não se restringe a apenas um local. Ele vai se espalhando por todas as 13 colônias. Vem o segundo Congresso da Filadélfia e lá, influenciados pelo pensamento iluminista, onde eles queriam acabar com as ideias autoritárias dos reis, onde queriam buscar o seu princípio de liberdade, onde queriam acabar com a ignorância do homem, eles então fazem o quê? Simplesmente, liderados por Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington e uma galera de outros pensadores, redigem um documento no dia 4 de julho de 1776. E esse documento era a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Lida publicamente no dia 7 de julho, eles então juntaram as 13 colônias, juntaram as suas forças e vão enfrentar quem? A Inglaterra. Só que as lutas foram travadas. Milhares de pessoas morreram. As 13 colônias não estavam preparadas para todo esse combate, até que então algumas nações, como por exemplo a França, se ofereceu para enviar tropas e navios, como uma forma de vingança pela derrota na Guerra dos 7 Anos. A Holanda também envia para auxiliar no comércio do açúcar, porque ela sentia que ali poderia ganhar muito dinheiro. E com todas essas forças unidas, em 1781, a Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos da América. De 1781 até 1787, os nossos amigos americanos redigem a primeira Constituição e lá estabelecem uma república, a divisão em 3 poderes, que eram ideias iluministas, eles acabam estabelecendo o voto censitário, eles estabelecem o direito de propriedade. No entanto, eles não dão direito às mulheres, eles não acabam com a escravidão. A Constituição estabelece vários caráteres de liberdade e de igualdade entre os homens, mas algumas parcelas da população ficam isoladas, ok? E aí, isso vai gerar um outro conflito que a gente vê no próximo vídeo, certinho? Galera, vou ficando por aqui. Se gostou do nosso videozinho, dá aquele like lá. Se não está juntado no nosso canal ainda, se junte ao nosso canal, porque a gente continua valendo a partir daí. Bons estudos para vocês!